Por onde começar a estudar para o parto sem se perder no meio do caminho? Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Se você chegou até aqui, provavelmente você já percebeu que tem muita informação solta por aí e pouca clareza de por onde começar. Você salva posts, vê vários conteúdos no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, assiste lives de preparação sobre parto de vários profissionais, mas mesmo assim sente que ainda não está preparada para o parto. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos, e eu fundei a primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que prepara casais do mundo inteiro a viverem o surreal no dia do parto. E hoje eu quero te mostrar um caminho que funciona, o que vem primeiro, o que vem depois e o que você não pode deixar de forma alguma para resolver de última hora. A maioria das mulheres começa a se preparar para o parto pelos sintomas e não pelos fundamentos. Então, provavelmente, você já deve estar buscando informações de como aliviar a dor na hora do trabalho de parto, que técnica usar, que tipo de massagem que eu posso aplicar. Qual a melhor posição? O que colocar na mala maternidade? Mas talvez você ainda não saiba o que fazer quando algo sair do planejado ou de que maneira você deveria se preparar para lidar com as intervenções, para preparar o seu acompanhante. Gente, quer saber de uma coisa? Deixa eu tomar um golinho do meu chá. Inclusive, hoje eu estou de chazinho, não estou de café. Tô sentindo que a cafeína tá me deixando muito masculina, sabe? Acho que tá levando muito meu cortisol, estou ficando muito estressada no dia a dia. Nós não nascemos para isso, então eu tô tentando fazer uma substituição pelo chazinho. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que o café é assim, ó, meu vício supremo, mas estamos tentando mudar. Chá sem açúcar ainda, terrível. Eu tenho visto pouquíssimas pessoas falando sobre o preparo consciente do acompanhante. Eu, inclusive, vejo narrativas sendo vendidas aí pra você na internet de que o homem não precisa saber tanto, que o homem não precisa de todas as informações. E você sabe, se você conhece meu trabalho, a minha metodologia de ensino, sabe que eu sou totalmente contra ao preparo superficial dos maridos. Então, eu quero conseguir organizar tudo aqui pra você. Por quê? O parto é como se fosse um quebra-cabeça. Se você começa pelas peças erradas ou faz encaixes errados, no final pode não dar certo, você compreende? Eu até posso começar pelo meio do quebra-cabeça ou pelo canto, mas dependendo de por onde eu começo, eu vou ter o dobro de trabalho. E o que você não precisa na sua gestação é perder tempo e gastar sua energia em cima de coisas que não são necessárias. Então, o que realmente vem primeiro? Eu quero que você compreenda que existem 4 pilares essenciais da preparação para o parto, e quem já conhece o meu método sabe que eu chamo ele de os 4 P's do parto, os 4 P's do parto. Preparo mental e emocional, preparo físico consciente, preparo do teu acompanhante e a proteção dos teus direitos contra as intervenções desnecessárias de trabalho de parto. E aí dentro entra o cenário obstétrico, e enfim. Baseado nisso, eu preciso começar a olhar para o cenário de preparação de parto sempre pensando nos 4 pilares. Então, muitas mulheres focam só nas posições, na dor, nas formas de alívio da dor, o que fazer para não lacerar, estão focando só no lado físico. Esquecem muito do lado emocional, que é o primeiro que precisa ser trabalhado. Então, olhando dessa perspectiva dos 4 pilares de preparação para o parto, o que eu vou dedicar primeiro a minha energia em cada um desses pilares? Vamos começar pelo primeiro pilar da minha metodologia, que é o preparo mental e emocional. Dentro disso, eu preciso imaginar, quero que você pegue o papel e a caneta aí, tá? Anota os 4 pilares. Pilares mental e emocional, preparação física consciente, preparo do acompanhante e proteção dos direitos. Dentro desses pilares, nós temos inúmeros conteúdos, inúmeros assuntos, e todos eles precisam ser trabalhados ao longo da tua gestação. Quem conhece a Prep to Birth, que é a minha mentoria de preparação para o parto, sabe que eu destrincho uma aula a 2 aulas por semana para que cada semana da sua gestação, semana 12, eu assisto uma aula, semana 13, eu assisto outra aula, e eu vou sempre oscilando entre esses 4 pilares para que no final da gestação eu tenha visto tudo, não tenha me sobrecarregado com nenhuma informação e tenha de fato consolidado todo esse conhecimento que eu recebi. Então, aí no preparo mental que você escreveu, eu quero que você inicie no seu preparo mental entendendo os seus padrões e os seus gatilhos. Por quê? Imagine que a construção do seu emocional para conseguir bancar uma boa experiência de parto, enfrentar horas de trabalho de parto sem sofrimento, ela precisa começar na origem do teu preparo mental. Qual que é a origem? O meu padrão comportamental, como eu costumo agir diante dos problemas na minha vida e os gatilhos que me fazem ter medo de viver essa experiência de parto. Quais são os seus padrões? Eu quero que você mapeie como você costuma agir diante de situações difíceis na sua vida. Você tem o perfil comportamental daquela mulher que congela e não consegue tomar decisão? Você fica mais do lado racional, racionaliza,
respira e depois você surta? Você não surta nunca ou quase nunca? É muito difícil te desestabilizar emocionalmente? Você é do tipo que chora sob pressão quando está nervosa? Como você fica quando você está nervosa? Suas mãos ficam trêmulas? Você fica com falta de ar? Seu corpo acelera? Sua respiração? Você tende a chorar? Aí nós temos várias camadas e a gente precisa de um bom tempo para destravar teu emocional. Minha sessão de destrave aqui dentro da Prep to Birth dura pelo menos 1h30 para entender todos os padrões comportamentais dessa mulher. Porque, pasme, você não vai se tornar outra mulher no dia do parto. A partolândia dói, você vai ver estrelinha, você vai perder muitas vezes o seu lado racional, você nem vai ter racional durante a sua contração, mas o seu padrão comportamental, a maneira como você tende a se comportar durante o trabalho de parto, no intervalo das suas contrações, é como você se comporta na vida. Qual que é o seu padrão? Você tende, durante situações ali desafiadoras no seu cotidiano, a agir mais como vítima ou como protagonista? Isso aqui é uma pergunta que eu faço dentro do meu destrave, na primeira sessão com as minhas mentoreadas, as minhas gestantes na Prep to Birth, é uma sessão individual que a gente faz. E eu sempre gosto de deixar muito claro que não existe certo e errado, mas quando você assume a autorresponsabilidade de se preparar para sua experiência de parto, você precisa olhar para dentro. A maternidade, gente, ela bate na porta e ela vai falar assim: oi, tudo aquilo que você ignorou ao longo da sua vida, você vai ver agora. E conforme seu filho for crescendo, a sua filha, se você for mãe de menina, minha senhora, boa sorte. Você vai ver naquele ser humaninho os seus defeitos, as suas características, as coisas que você faz. Então, obrigatoriamente, a maternidade nos faz olhar pra dentro. E esse processo, gente, o parto, ele é só a ponta do iceberg. Você começa, o parto, ele é a porta de entrada. Oi, você tá se tornando mãe. Daí pra frente, nós temos muitos gatilhos, situações geracionais, destraves emocionais e muitas percepções de padrões comportamentais da nossa vida para lidar. O parto é só a porta dele. Por isso que eu digo que mulheres conscientes que se preparam durante a gestação, elas têm o poder de transformar gerações futuras, porque você vai repetir os padrões de comportamento e a sua filha repetirá os seus. Então, quando a gente tem essa consciência de, olha, eu sou uma mulher dramática na minha vida. Eu tendo a me colocar, né, eu tenho essa tendência a me colocar em situações no lugar de vítima quando elas não saem como eu planejei. Tenho dificuldade de me ver como uma protagonista nessa hora, de pensar positivo, costumo chorar, me desesperar e não conseguir tomar uma decisão de maneira mais racional. Então você vai ter a tendência a agir assim durante o seu parto se você não olhar para isso na gestação e não reprogramar a sua cabeça. Por que eu oriento que as minhas gestantes iniciam o acompanhamento comigo com 12 semanas? Porque eu faço esse processo de neuroreprogramação com elas. E eu não consigo fazer isso em 5 semanas de gestação. Por isso que a gente tem régua de corte dentro da Prep to Birth, tem idade limite gestacional para entrar. Porque você precisa, literalmente, olhar para dentro e falar, ok, eu fui assim a vida toda. Qual é a diferença da mulher que eu sou no meu trabalho e na minha vida e da mulher que eu quero ser no dia do meu parto? Ah, no dia do meu parto eu gostaria de ser mais consciente, mais tranquila, tomar decisões com mais calma. Então eu preciso exercitar isso durante toda a minha gestação. Senão no dia do parto eu vou perder o controle emocional. Não porque eu tô com dor, porque eu sou assim sempre. E a dor vai ser um potencializador para fazer com que eu enxergue de verdade quem eu sou. Vocês compreendem? Mesmo mulheres muito maduras emocionalmente, elas passam pela partolândia. Elas sentem a dor do trabalho de parto. A dor não é inventada, você sentirá a dor. Mas como você lida com essa dor é como você costuma lidar na vida. E dá para trabalhar isso durante a gestação. Por isso que no começo da tua gestação, começou a se preparar para o parto, vamos mapear o teu perfil comportamental e os teus gatilhos. Falamos de perfil comportamental? Anotou tudo? É bom que tá gravado aqui, você pode voltar. Inclusive, se esse conteúdo tá sendo importante para você, eu quero muito que você comente nesse vídeo para que o YouTube entregue isso para outras gestantes e o meu trabalho possa alcançar aí mais mulheres, tá bom? É uma garra, é uma luta produzir conteúdo no YouTube, viu, minha senhora? Toda vez que você dá um like aqui, que você faz algum comentário, eu recebo uma notificação na hora no meu celular e eu pulo de alegria. Vai me fazer muito feliz seu like agora. Agora, ainda no pilar 1, no preparo emocional, lembra que eu falei mapear perfil comportamental? Já te dei aqui várias características para você mapear. Agora eu quero que você mapeie os seus gatilhos. Quais são as coisas que te fazem sentir medo do dia do parto? O que faz com que você tenha medo desse dia? O que faz com que você sinta insegurança nesse momento? Laís, eu tenho medo de lacerar. Laís, eu tenho medo de fazer cocô na hora do parto. Laís, eu tenho medo de não conseguir dilatar. Porque quando eu era criança, eu escutei uma história da minha tia que ficou X horas em trabalho de parto, não dilatou e o bebê dela teve uma sequela. Laís, olha, eu vi um conteúdo na internet de uma moça que ela
teve laceração e aí o médico ainda fez uma episiotomia, então eu tenho muito medo desse cenário acontecer comigo. Eu quero que você escreva ali, fale todos os medos que você de fato tem, porque quando a gente joga esses medos pra baixo do tapete, eles aparecem depois na forma do pensamento intrusivinho ali, é como se fosse o anjinho e o diabinho aqui no trabalho de parto. O anjinho tá dizendo pra você: "Você consegue, você se preparou pra isso", e o diabinho tá falando: "Você vai lacerar. Lembra aquilo que aconteceu com a fulana? Isso pode acontecer com você também". E o teu corpo fica no estado de hipervigilância. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos na hora do parto. O momento de lidar com os pensamentos ruins é durante a gestação. Se você tem aquela narrativa de não vou pensar muito agora para não gerar ansiedade, minha senhora, na hora do parto, a sua chance de viver uma experiência com sofrimento é muito grande, porque eu sofro emocional e mentalmente, eu não tenho como controlar isso na hora do parto, mas eu tenho como ressignificar isso durante a minha gestação, e o ressignificar pode parecer uma palavra estranha, assim, de coach, né, já tá muito batida, mas eu tô falando aqui de neurociência, tudo isso que eu tô falando pra você é comprovado cientificamente, ok? Mapeando perfil comportamental e gatilhos, agora vamos pro segundo pilar de preparação, que é o pilar físico consciente. O que você deve focar a sua energia? Primeiro, lembrando que você tem uma gestação inteira pra se preparar. Eu tô te ensinando aqui por onde você começa, baseado nos 4 pilares da minha metodologia, do meu método de ensino, que é o que eu aplico na minha mentoria de preparação para o parto, a Prep to Birth. No segundo pilar aí, você vai desenvolver a consciência corporal. Escreve aí, pilar 2, preparação física, consciência corporal. Laís, eu já faço musculação, estou com um treino adaptado para a gestação, mas eu faço também pilates e fisioterapia pélvica. Perfeito! Esse é o papel. Eu recomendo que todas as gestantes tenham um atendimento multidisciplinar, a sua doula ou a sua mentora. Se eu me tornar sua doula e sua mentora, eu te trago o papel da consciência corporal. O preparo físico você vai fazer com os seus preparadores físicos e comigo eu quero que você desenvolva, e aqui eu estou te ensinando a olhar para a consciência corporal do que de fato será usado na hora do parto. Você não vai fazer um stiff na hora do parto, muito menos um levantamento, o agachamento sumô. Você não vai fazer isso na hora do parto. O sumô até vai bem ali na fase ativa, mas não é o foco. Eu preciso que você compreenda como o seu corpo funciona. Você começa em como o bebê nasce, de que maneira o bebê desce pela pelve e o que eu posso fazer para ajudar na descida desse bebê. Então você começa olhando para o que faz sentido durante o parto e não o que eu devo fazer durante o parto. Tem muita mulher aí durante o trabalho de parto fazendo alongamento de mobilidade, que faz sentido no pródromo, fazendo alongamento de mobilidade, fazendo agachamento, fazendo treino, descendo, subindo escada no momento errado e mais atrapalhando o corpo do que ajudando. Então, quando você for olhar para o preparo físico, ao invés de pensar no treino, eu quero que você pense na consciência corporal. Por onde meu bebê nasce? Vou te passar um exercício prático. Pega a tua bola de pilates hoje à noite, coloca uma playlist que você gosta, que relaxa, que você acredita que você pode querer escutar na hora do seu parto, e eu quero que você rebole em cima dessa bola, sentindo cada parte da sua pelve, depois de ter pesquisado como o bebê nasce. Você vai entender. Dentro da PrEP a gente tem uma aula de fisiologia do parto mostrando exatamente o processo de nascimento do bebê. O bebê ele não nasce reto, né? Ele nasce como um parafuso. Ele faz uma rotação. Então, no momento da rotação, eu quero que você rebole, imagine o seu bebê rotacionando. Sinta onde esse bebê vai estar rotacionando lá dentro da tua pelve, do lado de dentro, ainda antes do processo de dilatação, tá? Ou durante ele. Então, eu quero que você entenda isso e desenvolva consciência corporal. Quando você entende o jeito que o bebê nasce e desenvolve consciência corporal, então meu bebê nasce assim, eu desenvolvo consciência corporal, a cada fase do trabalho de parto fica claro pra você o que eu faço nessa fase pra ajudar o bebê. Eu já sei como meu bebê nasce, eu já sei qual fase do parto eu tô, então eu sei que aqui eu não tô dilatando ainda, não faz sentido fazer tal exercício. Agora eu entendo que o meu bebê tá no processo de rotação, então eu sei que tipo de exercício eu faço pra ajudar na rotação. Compreende? Então no pilar 2 eu quero que você comece pela consciência corporal e pelo entendimento de como o bebê nasce. Bora para o terceiro pilar, preparo do acompanhante. O pontapé inicial para começar preparando o teu acompanhante, ele precisa saber o que fazer, quais são as funções. O homem é prático. A maneira de preparar o teu marido para o trabalho de parto é diferente de te preparar. Veja bem, não quer dizer que você não vá assistir o mesmo conteúdo que o seu marido, preparar ele com os mesmos assuntos que você prepara, mas o início, o pontapé inicial do preparo do acompanhante precisa ser diferente. E eu demorei muito tempo para entender isso. No começo da minha atuação, eu preparava homens e mulheres da mesma maneira. E depois que eu consegui desenvolver a minha metodologia de ensino, eu consegui aliar o que a ciência fala para nós da praticidade do homem para guiá-lo no processo de preparação para a parto dentro do meu acompanhamento, diferente do que eu guio a mulher. É necessário que você primeiro dite para o seu marido
quais são as funções dele nesse dia, para depois desmistificar o que ele ouviu sobre parto a vida inteira, para daí sim dar uma nova informação para ele. Já com a mulher, eu preciso primeiro dar a nova informação para conseguir silenciar a ponta solta da tua cabeça essa ansiedade, para depois desmistificar, certo? A mulher a gente vai ensinando e desmistificando mais ou menos na mesma medida. O homem não. Então eu preciso que você seja prática e primeiro explique para o seu marido qual é o papel dele nesse dia. O homem não tá ali como um coadjuvante. É muito mais importante, tá? Ele terá consciência do papel dele nesse dia, para que ele esteja disposto a, durante a gestação, a construir esse papel com você, do que você simplesmente largar um monte de informação solta para ele, enviar um monte de reels. Então ele abre a conversa com você no Instagram, tem formas de aliviar a dor, massagem, o que não fazer durante o parto, que o homem não deve falar para uma grávida, e o que acontece com o bebê depois do nascimento. Tem todos esses assuntos juntos, gerando mais ponta solta e ansiedade dentro da cabeça dele, do que de fato direcionando ele para um preparo. É que você comece deixando ele claro do que ele precisa fazer nesse dia e que o papel dele vai muito além de ver o filho nascendo, para depois você começar a trazer novas informações. Seja bem prática, liste com ele várias funções que ele vai ter nesse dia. Quando você listar todas as funções, sabia que você é responsável por isso? Por isso, por isso, por isso, por isso? Quando você entender tudo que ele é responsável, vai ficar extremamente mais fácil de conseguir falar para ele, olha, você tem que se preparar para XPTO, porque uma das suas funções é Y. Você tem que se preparar para YZW, porque uma das suas funções é J, entende? Ele consegue associar, o homem é prático, você precisa dar uma ferramenta, no caso uma função, e falar para ele como desenvolver essa função. Se você só fica falando para ele, soltando tudo, ele não vai ter direção para se preparar, e você também não. E o quarto e último pilar, proteção dos direitos. Dentro da minha metodologia, o proteção dos direitos envolve tudo: entendimento do cenário obstétrico, clareza das intervenções, como negar, como negociar, como argumentar, como desenvolver comunicação, como mapear a maternidade, como mapear a obstetra. Aqui vamos pelo início, tá? Quais são os primeiros passos que você precisa desenvolver? Eu preciso que você tenha clareza do cenário obstétrico para depois desenvolver clareza sobre as intervenções. Muitas de vocês fazem o papel contrário. Querem entender o que é a ocitocina, para que ela serve quando ela é dada, mas não entende o contexto do porquê a ocitocina foi criada. Então eu preciso que você entenda o cenário obstétrico. Qual é a cultura do lugar que você tá? Por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu não sei se tem alguma gestante me assistindo dos Estados Unidos. Grande parte da minha mentoria, grande parte das mentoreadas, né? A minha mentoria é cíclica, então algumas vão parindo, outras vão entrando no começo da gestação, outras vão parindo, outras vão entrando, e por aí nós vamos. Muitas das gestantes que eu recebo dentro da Prep to Birth estão nos Estados Unidos, tá? Hoje nós temos 11 países ativos, eu já atendi 19 países ao total, mas Estados Unidos é um dos países predominantes da minha mentoria. E aí, toda vez que eu recebo uma gestante, assim, 90% delas na nossa primeiro encontro de apresentação da PrEP fala pra mim: Laís, aqui eles são diferentes do Brasil, eles são super a favor do parto normal, então isso me deixa mais tranquila. Sim, eles são a favor do parto normal vaginal, mas não do parto natural. E geralmente o que vocês querem é um parto tranquilo, com o mínimo de intervenções possíveis. Então você precisa entender que você não está num país favorável para isso. Você está num país que tem costume de aplicar epidural, de trazer ocitocina como protocolo. Muitas vezes um parto instrumental também acontece muito por uma consequência da epidural. Então você tem um país que rompe bolsa artificialmente em todos os partos. Então você precisa olhar para o contexto do cenário obstétrico que você tá, encarar a realidade, entender essa cultura do país onde você tá, de onde você mora, seja Brasil, Groenlândia, não importa, para depois entender as intervenções. Então, antes de saber o que negar, você precisa saber o que existe, quais são as opções que você tem. Então eu quero que o seu pontapé inicial seja entender a cultura do lugar que você tá, para depois entender quais opções de intervenções são mais comuns, e aí sim começar a desenvolver esse entendimento sobre elas. Lembrando que antes disso você passou pelo segundo pilar, que é entender como o bebê nasce. Quando você... gente, sério, a melhor metodologia de ensino para parto é essa, e que bom que é minha, porque eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça para entender como que eu ia passar todas as informações para as mulheres que me procuravam. Quando eu comecei a atuar como doula, as mulheres chegavam até mim falando: Laís, eu quero entender tudo o que pode acontecer. Eu falava: gente, mas como que vocês querem entender tudo que pode acontecer em 5 encontrinhos de educação perinatal? Não tem como. A gente precisa levar esse contexto de preparação para o parto lá para o lugar mais tradicional da educação, que é sentar a bunda para estudar. Então, quando a gente tem um método de ensino, um caminho, como o método que eu desenvolvi dos 4Ps, por exemplo, você olha primeiro lá para como o bebê nasce, porque daí quando você chega lá no pilar da intervenção, você fala:
essa intervenção foi criada para substituir tal fase do parto. Ah, essa intervenção foi criada para tal momento. As coisas se entrelaçam. Se eu tenho informações soltas, é um quebra-cabeça solto na minha mente, e aí na hora do parto o que acontece? Eu não lembro do que eu aprendi. Eu não sei aplicar o que eu aprendi, porque eu decorei e consumi um monte de informação solta. Então, quando eu tenho uma metodologia de ensino que me guia, as coisas fazem sentido, e na hora do parto, mesmo sob vulnerabilidade, eu consigo tomar decisões com muito mais clareza e confiança. Então depois que você entende, então depois que você der esses pontapés iniciais dentro das fatias de pizza aí, dentro dos nossos 4 pilares, você entendeu a base? Aí vem o trabalho prático. Simular cenários, fortalecer sua autoconfiança, preparar o corpo para simular as contrações para quando o parto começar, você tá pronta para lidar com aquela dor. Isso vem durante a gestação. Você passa 6.552 horas grávida. Esse é o pontapé inicial da tua preparação. Depois que você começou do jeito certo, você vai desenvolvendo o restante. E é exatamente isso que eu faço com os meus casais dentro da Prep to Birth. Um acompanhamento completo, semana a semana, para que você vá aprendendo o que de fato precisa e essa experiência de parto seja construída. Casais que se preparam não são pegos de surpresa. Mesmo que as coisas saiam do planejado, você está preparada para lidar com a realidade e não só com aquele cenário maravilhoso que você está idealizando dentro da sua cabeça. Se você quer um ponto de partida, eu te entreguei todos os pontos de partida aqui nesse vídeo. Comece pelos fundamentos e não pelos sintomas. Não precisa saber tudo, mas precisa saber por onde começar. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Quero saber o seu feedback. Deixe o seu joinha aqui. Se você não está inscrita no canal, se inscreva, por favor. A gente tem conteúdo sobre parto, sobre profundidade de preparação aqui toda semana. Um beijo e ótimo parto para você e até o próximo vídeo.